pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio estreia na Copa do Brasil contra o Brasiliense com vários problemas e uma grande novidade que vai estar fora de campo. Pedro Sotero, 34 anos. Esse cara deve treinar o Grêmio contra o Brasiliense. Por quê? O Thiago Nunes testou positivo para a Covid-19 no domingo e os auxiliares técnicos do Thiago Nunes, o Evandro Fornari, que comandou o time contra o Ceará, e o Kelly Guimarães, eles estão com suspeita, pelo menos até o momento que eu estou gravando com o vídeo, eles estão ainda com suspeita de Covid-19. Então, o treinador do Grêmio vai ser o analista de desempenho. Mas quem é o Pedro Sotero? Eu fui atrás de detalhes, falei com várias pessoas, pesquisei muitas coisas e deixa eu contar para vocês. O Pedro, ele tem uma carreira toda forjada na base do Paraná, do Coritiba e do Atlético Paranaense. O Pedro Sotero trabalhou com o Thiago Nunes no time sub-20 e no time sub-23 do Atlético Paranaense. Foi lá no CT do Caju que o Thiago e o Pedro se aproximaram. E eu preciso dizer para vocês que o nome do Pedro foi colocado pelo Thiago no início da negociação com o Grêmio. O Thiago disse, olha, eu quero ir com um analista de desempenho e com 2 auxiliares. E vocês lembram que a história do segundo auxiliar meio que deu uma emperrada, mas o analista sempre teve garantido. Então o Pedro, ele teve sempre garantido junto com o Thiago aqui no Grêmio, logo depois que o Renato saiu do Tricolor. O Pedro Sotero, ele sempre foi um cara muito voltado para a tática. E o Thiago Nunes deu uma entrevista aqui no canal e eu recomendo para vocês darem uma acompanhada nessa entrevista. No início dela, tem o card aparecendo aqui, né? No início da entrevista, ele fala sobre a rotina e ele fala sobre a comissão técnica. E ele diz que a comissão técnica é muito empoderada. E quando ele diz isso, é o seguinte, ele delega para os auxiliares o treino do dia a dia e ele fica de fora. Os auxiliares, o Evandro e o Kelly, eles aplicam a parte técnica. Mas quem dá a ideia tática é o Pedro Sotero. Então o Pedro, no papel, é analista de desempenho. Na prática, ele é um auxiliar. E por que ele foi escolhido e não o Thiago Gomes, que é auxiliar técnico permanente do Grêmio, treinador do time de transição? Porque o Grêmio entende que o Pedro tem mais afinidade com as ideias do Thiago Nunes. E o Thiago Gomes vai ficar sendo preparado para treinar o time de transição contra o Santa Cruz na Recopa Gaúcha domingo, né? Aliás, esse jogo vai ser 10h30 da manhã domingo, tá? O jogo contra o Flamengo foi adiado. Algumas outras coisinhas sobre o Pedro. O Pedro, ele apresentou em 2020 um trabalho de conclusão de pós-graduação lá na Universidade Federal do Paraná. E o trabalho dele foi voltado para a tática. Ele fez uma relação entre a experiência do jogador no futsal, na formação no futsal, com a relação tática no futebol. E o Pedro trabalhou na base do Atlético com o Otávio, o volante, o Bruno Guimarães, com o Léo Pereira, zagueiro que está no Flamengo, com o Santos, goleiro, e com o Renan Lodge, né? Ele trabalhou junto com o Thiago Nunes em todos esses aspectos. E o Pedro estava no jogo do Grêmio contra a La Equidad. Estava o Thiago Gomes lá e o Pedro, tá? A relação de desfalques do Grêmio para esse jogo contra o Brasiliense, ela é enorme. O Breno, o Matheus Henrique e o Pinares estão com as seleções. Os 2 primeiros com a seleção olímpica e o Pinares com a seleção chilena. Rafinha, Luiz Fernando, Ferreira, Diego Souza, Rodrigues, Pedro Lucas e mais um que ainda não foi divulgado. Esses estão com Covid-19. Thiago Nunes, Mauri Lima, também com Covid-19. E aí tem jogadores lesionados, Alisson e Elias. O Diego Churin já está recuperado e está liberado e vamos ver o que vai acontecer. O Guedes está relacionado para esse jogo contra o Brasiliense. Curiosidade para ver o meio-campo que o Pedro Sotero vai colocar em campo. Na verdade é o Thiago que está escalando e o Pedro só vai executar o que está se falando, né? O Pedro, nesse jogo contra o La Equidad, ficava no radinho. Mas é uma história diferente, né? Um cara com 34 anos, eu tenho 34 anos, e ele, 34 anos, vai comandar o Grêmio na estreia da Copa do Brasil. Vocês lembram de algum treinador jovem que tenha treinado o Grêmio recentemente, além do Thiago Gomes? Comenta aqui embaixo. Chegou no canal agora? Te inscreve aí, ativa as notificações, dá like, compartilha e daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!